Vamos, passar essa tarde hoje recebendo nosso prefeito, amigo, o prefeito Zé Fernando, que hoje está no 4º mandato, uma longa experiência de gestão pública, uma experiência também parlamentar, deputado federal que militou muito pelo tema da mineração no Congresso Nacional, representou muito bem Minas Gerais. É uma honra para a Assembleia Legislativa recebê-lo, prefeito, e tenho certeza que suas contribuições serão fundamentais aqui para esse momento que nós vivemos na Assembleia, momento em que certamente o acordo da Vale é a nossa principal pauta e que precisamos dar esse destaque aos municípios mineradores. Gostaríamos, portanto, de ouvir a sua contribuição, um pouco da sua história e aproveitar também, agradecer a presença do nosso amigo Juninho, que também foi prefeito de uma cidade mineradora, certamente uma das pessoas que mais entendem do tema no Brasil, está aqui nos acompanhando. Queremos ouvir também suas contribuições, Juninho, e também registrar também a presença aqui do nosso amigo Leris Braga, ex-prefeito de Santa Bárbara, que deixou uma saudosa memória nos habitantes da cidade, muito querido pelo trabalho que fez, 8 anos à frente da prefeitura, também uma cidade mineradora, de uma região mineradora, conhece bem os dramas, a realidade das cidades mineradoras. Obrigado pela presença, viu, nessa tarde. Vou passar direto a palavra, então, ao nosso convidado, Zé Fernando, para as suas apresentações iniciais. Muito obrigado. Quero iniciar minhas palavras cumprimentando o presidente deputado Rafael Martins e faço coro às suas palavras com relação ao deputado Bernardo Mussida. O deputado Bernardo Mussida é uma esperança muito grande para os municípios mineradores na representação dos municípios mineradores na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, na defesa dos interesses das populações dessas regiões mineradas, porque existe também uma questão, nós somos municípios minerados, além de municípios que têm a atividade mineradora no seu território. Quero cumprimentar o deputado Bosco, que nos acompanha, do município de Araxá. Já conheço o deputado Bosco já há algum tempo, desde a época, de muito tempo atrás, quando ele ainda era vereador em Araxá, uma terra onde meu pai morou lá, minha avó foi diretora de escola lá do Delfim Moreira, uma das maiores escolas de Araxá. Nós temos uma relação muito forte em Araxá, também pelas relações familiares da minha prima ter casado em Araxá, com a família do saudoso Edgar Maneira, uma referência para Araxá, doutor Edgar. E quero cumprimentar meu amigo já de longa data, o deputado Arnaldo Silva, companheiro de outros carnavais, Arnaldo, que está nos acompanhando lá de Uberlândia. Cumprimento também todos os membros da comissão, o Tiago Cota, de Mariana, o Virgílio, o Inácio, que também foi do meu partido, na época que eu fui deputado, Fábio Avelar e o Leonídio Bolsas. Eu vou colocar a posição da AMIG com relação a esse acordo da Vale. Podia deixar de cumprimentar também o nosso querido ex-prefeito Leris Braga, que foi diretor da AMIG na gestão passada. Cumprimentar também o ex-prefeito de Morro do Pilar, onde está iniciando uma grande mineradora de ferro lá também, que é a antiga Manabia, atualmente é Emilog, um grande projeto de mineração na nossa região do Mato Dentro, Bernardo? Então, entrando na questão, deputado Rafael Martins, deputado Bernardo Mussida, sintetizando um acordo, Juninho, que nós fizemos uma nota técnica, a AMIG fez uma nota técnica com relação ao acordo da Vale. Então, a síntese é essa.
O acordo econômico é estimado em 37.689.767.329, que corresponde à somatória das obrigações definidas no termo do acordo e os valores indicados pela Vale como despesas já realizadas nas ações de reparação socioambiental e socioeconômica, e a título de antecipação da indenização dos danos coletivos e difusos. E esse acordo tem vigência por 10 anos. Já nesse primeiro parágrafo, já indica a dedução desses 37 bilhões. E vamos a elas. Então, devem ser deduzidos deste montante os gastos realizados pela Vale até a assinatura do acordo, que já totalizaram 6,3 bilhões. O que é esse 6,3 bilhões? Já é o total gasto com o auxílio emergencial e mais os valores já dispendidos com a reparação e ressarcimento já pagos ao governo de Minas. Então, o valor do acordo de 37,7 bi já tem gastos já realizados até a assinatura do acordo de 6,3 bi. E o plano de recuperação socioambiental que foi citado no primeiro parágrafo já do início da minha explanação, soma-se 5 bilhões. Então, se você perceber, o teto do acordo é de 26,4 bilhões. E como está sendo gasto isso? Consideram-se já habilitados 26 municípios, tendo em vista os seguintes critérios pré-estabelecidos: localizarem-se nas margens do Ribeirão Ferro Carvão, Rio Paropeba ajusante do rompimento, reservatório da usina elétrica do Retiro Baixo ou reservatório da usina hidrelétrica de Três Marias, terem abastecimento de água suspenso em atendimento à nota técnica conjunta do IGAM e terem recebido obras e serviços emergenciais decorrentes do rompimento ou estarem contemplados no plano de reparação socioeconômica já citado anteriormente. Então, nosso posicionamento foi o seguinte, depois de avaliar a situação de fato que foi se apresentada. Para nossa surpresa, para não dizer espanto, né, Juninho? Não houve no acordo sequer qualquer destinação dos recursos para dinamização e desenvolvimento das cidades e regiões mineradoras ou, podemos dizer, mineradas pela atividade mineradora. Não obstante a importância histórica e a importância atual da atividade de mineração, fato é, são os municípios mineradores os mais impactados com a atividade de exploração, tanto pelos ganhos positivos, expansão das receitas próprias e derivadas, aumento nos níveis de emprego, crescimento econômico e etc., quanto também aos impactos negativos, dinâmica populacional, crescimento urbano desordenado em área de risco, aumento da demanda por serviços públicos, saúde, educação, segurança pública, degradação ambiental, riscos de acidentes, tais como os mais recentes ocorridos em Brumadinho e em Mariana. Não podemos esquecer Mariana. Deve-se obrigatoriamente acrescentar a isso a enorme dificuldade dos municípios minerados e de suas regiões para torná-las atraentes a outros segmentos privados que venham de forma efetiva implantar a diversificação econômica essencial à sobrevida dos nossos territórios. O que está em jogo é acabar com a minerodependência que os municípios e o Estado de Minas Gerais têm com relação a essa atividade. Nós temos que pensar além da exaustão. Nós temos que pensar na sobrevida dessa atividade. E para isso nós temos que ter
no nosso DNA a diversificação econômica desde o início da implantação do projeto, e não no fim, como é o que está acontecendo com Itabira. Eu fico muito feliz de ver o Bernardo Mucida aqui, na Assembleia Legislativa, defendendo as regiões mineradoras, mineradas, mas sobretudo a cidade de Itabira, que é onde tudo começou. Onde tudo começou. E a Vale, é Vale porque um dia se chamou Itabira Iron. E ao considerar essa realidade, é importante enfatizar que os municípios contribuem, através da exploração da riqueza dos seus subsolos, com uma parcela expressiva na economia do Estado de Minas Gerais. Porém, ao longo de toda a história, esses municípios tiveram poucas iniciativas de investimentos, tanto público quanto privado, em relação à sua sobrevida e ao futuro das cidades e regiões, quando a exaustão das suas jazidas. Essas considerações, Bernardo, nos dão a certeza absoluta que é justo, coerente e razoável que a partir do momento em que o acordo for firmado, parte dos recursos sejam destinados para a dinamização e o desenvolvimento econômico das regiões, das cidades mineradoras, visando a diversificação econômica, visando que a gente comece a iniciar o fim da minerodependência, que assola o nosso estado e as cidades mineradas. Lembrando que, à medida que o horizonte da exaustão da jazida se reduz, são estes territórios que terão as suas atividades encerradas. São eles que estarão sem recursos para continuar a manutenção e o desenvolvimento dos seus cidadãos. Portanto, a AMIG defende que parte dos recursos que serão recebidos pelo Estado de Minas Gerais a título de compensação, reparação, em virtude do acidente de Brumadinho, devam ser, por questão de justiça e por questão de coerência, destinados e investidos em infraestrutura e diversificação econômica na região das cidades mineradoras. Além disso, além desses, há outro aspecto muito importante a se considerar. Os recursos financeiros que serão utilizados pela empresa mineradora Vale para quitar esse acordo, naturalmente, são obtidos da exploração mineral que ela continuará fazendo em nossos territórios. Logo, por todas as razões aqui apresentadas, é justo que os municípios minerados e regiões mineradoras tenham direito a uma parcela desse acordo, que é somente a compensação para toda a sociedade mineira. Muito obrigado. Obrigado, prefeito Zé Fernando, nosso presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais e do Brasil. Quero aqui registrar que a AMIG hoje é uma entidade que representa mais de 2/3 dos municípios produtores, né, de minério. Quero até conferir essa informação com o nosso diretor-geral, o Juninho, né? Apresentar a AMIG, né, Juninho? Eu vou pedir ao Juninho para falar também, mas antes de falar a palavra para o Juninho, de passar a palavra para o Juninho, quero agradecer pela sua explanação e dizer que essa é uma luta que nós temos travado aqui incessantemente. Alguns dos tópicos que se abordou aqui, eu quero depois estender e falar um pouco com mais cuidado, mas primeiro, fica para a gente o território minerado. É um território que praticamente fica estéril, né? Ali não dá para fazer quase nada depois. Temos, ao longo da história, uma enorme dificuldade de atração de outros empreendimentos, seja pela atração da mão de obra, que fica concentrada nas mineradoras, seja pelo custo que ela impõe às cidades. Então essa é uma dura realidade. E, de fato, distribuir igualmente essa riqueza, ela acaba sendo o contrário do que a gente entende como equidade. Porque equidade é tratar os desiguais desigualmente. E há aqui, claramente, uma relação de desigualdade
com esses municípios que acabam ficando com todo o passivo ambiental, com todas as questões econômicas. Quero pedir também ao nosso amigo Juninho para apresentar um pouco mais, amigo Juninho, e trazer a sua impressão sobre esse acordo e algumas informações que julgar relevantes para esse debate. Boa tarde, deputado Mucida, presidente que preside nesse momento a Comissão de Minas e Energia, itabirano de raiz, que está defendendo com legitimidade também a aplicação desse recurso nas cidades, nas regiões das cidades mineradoras. Aos demais deputados que fazem parte da comissão, que estão nos assistindo de forma remota, ao Zé Fernando, que é presidente da Associação dos Municípios Mineradores de Minas e do Brasil, que hoje representa 5 estados brasileiros, Pará, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais e recentemente o Rio de Janeiro, através do município de Volta Redonda. A AMIG tem 30 anos, é uma entidade privada, mas que trabalha exclusivamente a visão dos municípios dentro da atividade mineral de Minas e do Brasil. Levou-se muitos anos para que o país, nós mesmos, nos convencêssemos que os municípios são parte integrante da atividade de exploração mineral, que tem que ser ouvidos como responsáveis também pela geração de riquezas. Inclusive o STF reconhece os municípios como sócios da atividade, na medida que a CEFEM, na visão do STF, transitado e julgado, é uma distribuição, uma participação nos resultados. Se temos participação no resultado, porque somos sócios deles de alguma maneira, A legitimidade da mineração passa por acontecer nos territórios dos municípios. A AMIG foi criada em 1989, eu era prefeito nessa época, sou oriundo da atividade de mineração, para que nós pudéssemos trabalhar junto ao governo Collor, naquela época, pela regulamentação da CEFEM. A CEFEM veio para substituir o antigo Imposto Único sobre Minerais, foi feita a nova legislação na Constituição, mas não foi regulamentada. Criou-se, então, um grupo de prefeitos, liderados pelo Vitor Penido, que era prefeito de Nova Lima, para que nós tivéssemos condição de pedir ao presidente Collor que fizesse a regulamentação, através do decreto 01 de 91, esse era o decreto, da lei que fazia a distribuição da CEFEM naquela época. Os municípios ficavam com 65% da CEFEM, 23% para o Estado e 12% para a Federação. No caso do minério de ferro, que ainda é o carro-chefe da mineração brasileira, que representa mais de 70% de toda a exploração mineral que se faz no Brasil, é preciso lembrar que, por exemplo, no ano de 2020, um ano difícil para a economia mundial, por causa principalmente da pandemia, a mineração brasileira foi responsável por 63%, 65% dos resultados da pauta da exportação brasileira no ano passado. É significativo, é muito significativo, Então, fomos levando todos esses dados sempre a Brasília, o presidente Collor fez a regulamentação, logo em seguida, isso era 91, os municípios mineradores tiveram que se unir novamente para conseguir entender o que vinha a ser as possíveis perdas advindas da Lei Candir de 1996, que se não nos afetou diretamente, financeiramente naquele momento, porque a maioria dos municípios mineradores de Minas e do Brasil, em especial ferro e ouro, são exportadores e as empresas deixaram de pagar ICMS, mas nós continuamos fazendo, se o ICMS não é pago, ele é declarado dentro do bolo do VAF, do que se compõe o ICMS do Estado. Mas os estados tiveram uma perda absolutamente significativa, muito grande, muito grande. Hoje, através da liderança do senador Anastasia, que permanentemente tem contato com os municípios mineradores através do nosso presidente e dos demais municípios, já se estuda rever o que vai acontecer com a Lei Candir dentro da reforma tributária, que ainda tem previsão, apesar de tudo que está acontecendo no Brasil e no Congresso, de tramitar no segundo semestre, para que a Lei Candir tenha uma revisão em relação aos bens não renováveis, aos recursos minerais que não querem trazer dificuldade ou impossibilidade ou perda de competitividade dos nossos minérios no mundo, mas também não pode assistir uma perda tão grande de um produto que não volta. Na época foi feita uma confusão, quando o senador Anastasia apresentou seu projeto, dizendo que nós íamos prejudicar grande parte da produção brasileira que é exportada, mas ela tem que ser diferenciada.
Vamos, por exemplo, falar de grãos, de safra. Todo ano você pode ter uma safra nova, renovar a possibilidade dessa riqueza. Então, é diferente dos recursos minerais, que cada vez que você retira, você não tem segurança de que se você vai ter novas oportunidades de exploração no país, principalmente nas mesmas regiões onde se faz mineração no momento. Nós temos várias cidades que já são consolidadas como ex-cidades mineradoras. Raposa, na região metropolitana. Eu trabalhei na Eletrovale, lá em Nova Era, que era a antiga mina de Pissarrão. Itabira, que é um ícone da mineração nacional. Costumo dizer que o país deve muito a Itabira, porque Itabira foi o laboratório da mineração brasileira. Por ali deu-se todo o processo de aperfeiçoamento, de reaproveitamento, de melhoria, de concentração, de tudo que foi feito na mineração brasileira. Hoje, quando a gente vê Carajás, que são sócios da AMIG, né? Caraandos, Carajás, uma mineração prevista para, numa única cidade, ter uma produção de 100 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, mineração a seco, com baixo risco. Isso tudo deve aos seus antecessores, que emprestaram os seus territórios para discutirem novas tecnologias de reaproveitamento, de finos, de concentração, de blendagem, etc, etc. Isso tudo. Então, hoje já se discute como uma outra pauta importante da AMIG é como, pelo menos, discutir e ressarcir parte do que a Lei Candir nos deixou, né, de prejuízo econômico-financeiro ao Estado e aos municípios. E, ao longo dos anos, a AMIG vem trabalhando muito. Uma conquista recente, né, que o Zé tem prazer em dizer que, no mandato dele, acabou se confirmando. Na semana passada tivemos a publicação da portaria com plano de trabalho, onde vai permitir que, pela primeira vez em 30 anos, desde quando nós trabalhamos pela melhoria da participação dos municípios e, consequentemente, dos estados na atividade de mineração, nós vamos poder fiscalizar a atividade de mineração. Pela primeira vez em 30 anos. Acabou de ser publicado na quinta-feira a portaria que vai nos permitir fazer fiscalização pela falência da Agência Nacional de Mineração em vários aspectos. E, devido a esse acompanhamento muito próximo que a AMIG faz do desenvolvimento mineral nos territórios dos municípios que são seus associados, nós passamos a conviver também com os acidentes. Tivemos na década de 80 o acidente da Itaminas, em Itabirito, com uma quantidade de óbitos também significativa, mas que naquela época nós não sabíamos nem lidar com esse tipo de coisa, nem se falava em reparação, em indenização de danos morais, coletivos, etc. e tal. Depois, mais à frente, fomos convivendo com outros acidentes. Todo mundo deve lembrar da mineração Rio Verde, aqui em Nova Lima, a mais metropolitana das cidades mineradoras, ali colado no viaduto da Mutuca, entre o Jardim Canadá e o viaduto da Mutuca, um rompimento de uma mineração que também teve, se não me engano, 4 ou 5 óbitos, que já era assustador, não houve nenhuma reparação. Depois tivemos, lá em Itabirito da Herculano, depois tivemos Mariana, que foi aquele susto mundial, né? Com 19 óbitos, mas com uma devastação ambiental, talvez, a gente precisa dizer sempre talvez, porque o mundo sempre surpreende a gente com alguma coisa que já aconteceu por aí. Talvez um dos maiores acidentes de mineração da história mundial. E que, por incompetência e desconhecimento de todos nós, até hoje não se fez as reparações e as indenizações que deveriam ser feitas a Mariana. Até hoje. Pois é. Com relação a Mariana. A Mariana criou a Fundação Renova para mitigar esses impactos. Eu posso dizer, pela experiência que eu estou como presidente da AMIG e pelas relações que nós estamos tentando ter com a Fundação Renova e pelas ações que o Ministério Público tem atuado junto a essa fundação, eu posso afirmar, nem dizer, viu, que a Fundação Renova é o desastre do desastre. Isso mesmo. E aí, um acidente de proporções até aquele momento inimagináveis, que a bacia do Rio Doce, ao longo dela, até chegar no Espírito Santo, trouxe uma lição do que pode ser um acidente daquela monta. E quando nós achávamos que não iam conviver mais com isso, veio o acidente de Brumadinho, que
apresentou a conta aí de 276 óbitos, mais uma necessidade de revermos a mineração em relação principalmente à sua engenharia. É preciso a gente sempre fazer uma aspas, que a AMIG defende historicamente a atividade de mineração. Nós acreditamos nela, defendemos a atividade, dependemos da atividade, sabemos que ela poderia e pode evoluir e tem obrigação de evoluir, como hoje nós não temos mais direito a fazer mineração com o mesmo método de barragem que se fazia em Brumadinho, Barra Montante, né? Não se usa isso mais, mas essa evolução tem que ser também na ética, no procedimento, na transparência, na conduta das empresas que fazem essa atividade. E aí nós estamos aproximando do assunto principal aqui, que é o acordo da Vale com o governo de Minas. Indiscutivelmente, um bom exemplo para Minas e para o Brasil. Se nós estamos dizendo que Itaminas não fez acordo, que Herculano não fez acordo, que Rio Verde não fez acordo, que a Samarco fez acordos e não os cumpriu, a Fundação Renova fez, a Vale e o governo de Minas, é preciso a gente ser ponderado e entender tudo o que aconteceu até hoje, fez o acordo, um acordo inédito, de proporção inédita, e vem cumprindo o acordo, já que parte dele, como detalhadamente foi apresentado pelo Zé Fernando, já foi pago através de algumas indenizações e reparações que estão sendo feitas em Brumadinho desde o momento do acidente. A Vale está sendo muito rápida, muito ativa na recuperação do que se deve ser feito em Brumadinho e todo o impacto que ele causou pela bacia do Paraupeba, etc., até para não se repetir o desastre de Mariana nos dois sentidos. O desastre acontecido na Samarco e o desastre da falta da recuperação, até hoje não conseguida ser feita de forma eficaz pela Fundação Renova. A Vale assumiu para ela o acidente, como tem que assumir, é claro que tem que assumir, dar culpabilidade à Vale, a AMIG sempre falou isso, é difícil até chegar umas perícias finais, mas dar responsabilidade do acidente a ela, isso não tem conversa, a operação é dela, ela tem que assumir a responsabilidade e ela o fez, ela assumiu, ela se colocou à frente, ela não fez nenhuma fundação, ela não terceirizou os óbitos, ela não terceirizou o impacto ambiental. E nesse aspecto, de novo, é louvável o posicionamento da companhia, do governo do Estado, do Ministério Público, da Justiça, da Assembleia Legislativa, daqueles que estiveram perto do fechamento do acordo, que discutiram o acordo, que chegaram até a sua conclusão. Bom, nós esperávamos que os municípios mineradores, já que o Estado fez um acordo de reparação e, de certa forma, de uma indenização por tantos impactos causados pela atividade no Estado até hoje, que os municípios mineradores, especialmente, não unicamente, mas especialmente, aqueles que têm a operação da Vale, já que o acordo é bancado por ela, fossem chamados pelo menos para acompanhar o acordo, para entender qual era o posicionamento do governo do Estado, qual era o posicionamento da própria Vale, para serem ouvidos. Só te perguntar e perguntar também ao prefeito aqui, a Vale ou em algum momento a AMIG foi convidada a exprimir as suas opiniões ou transferir um pouco talvez da expertise, do know-how, da inteligência? São 30 anos de entidade. Deputado Mucida, existem coisas que além da gente tentar transferir alguma experiência, tem algumas coisas no mundo que são feitas também pelo simbolismo delas, não é? Ouvir os municípios mineradores, especialmente os impactados, especialmente os que têm Vale nas suas operações, na nossa opinião, amiga, era uma questão de coerência, respeito, parceria, legitimidade, consideração, etc, etc, etc. Cabem vários termos para qualificar o que seria a nossa chamada para participar do diálogo. Mas não fomos chamados. Dentro desse tema aí, a AMIG pelo menos pediu para participar? Não foi consultada, não foi chamada, e por muitas vezes, quando a gente indagava, dizia assim, o acordo está em discussão. De fato, o acordo teve muitas idas e vindas, chegou a ser anunciado, suspenso, etc. Tal. Mas, de repente, o acordo é fechado,
os 2 signatários são os 4 ou 5, Vale, Ministério Público, Governo do Estado, Justiça, etc. Tal, e nós fomos, então, ler o que tinha sido publicado sobre o acordo, já que nós não participamos nem da discussão, quanto mais da elaboração do acordo. Ninguém da AMIG, e isso nós estamos falando muito respeitosamente, a AMIG é uma associação de municípios. A AMIG, quando fala, é uma fala média de todos os que nós representamos, não é? Nenhum dos municípios deixa de reconhecer o esforço do governo, deixa de reconhecer o esforço da Vale, deixa de reconhecer a importância do acordo, o ineditismo dele. Não se trata disso, de uma oposição boba ao acordo, chula, despreparada, pequena, não é isso. Mas vamos reverter para ver como que a conduta nossa merecia, pelo menos, merecia não vamos botar no tempo verbal passado não, merece ser colocado em pauta. Quando aconteceu o acidente de Brumadinho, a Vale entendeu que ela tinha mais 19 barragens análogas às de Brumadinho e que poderia causar acidentes, se não daquela monta, porque a gente acha que uma estupidez como aquela não volta a acontecer, né? Só de você ter um restaurante e um escritório a jusante de uma barragem, já é um negócio quase que inadmissível, porque barragem não rompe por uma razão só. Se um avião cair numa barragem, ele rompe a barragem. Se um helicóptero cair, ele rompe a barragem. Isso é qualquer coisa, se tiver um tremor de terra. Então, já que existe esse risco, você não pode ter nada. Mas isso é aprendizado. Lamentavelmente, o aprendizado se pagou com vidas. Mas é um aprendizado, não é? Mas quando aconteceu isso, a Vale, então, através do seu ex-presidente, o Assmann, foi numa noite na televisão. O Zé era o prefeito, estava na AMIG, o Leles era prefeito na AMIG, você estava na AMIG, possivelmente, no mandato passado, e de repente o presidente da Vale avisa, a partir de amanhã estamos suspendendo a operação da Vale em 10 municípios, por causa dessas 19 barragens. Se os números tiverem alguma imprecisão, é muito pouca, porque também é muita coisa para a gente, o tempo vai afastando, e nós ficamos da noite para o dia sem a principal receita desses municípios mineradores, ou a segunda principal receita, que era o royalty, que é a CEVEM. Então nós fizemos um diálogo firme, determinado, bravo com a Vale, dizendo, vocês não podem fazer isso conosco. Vocês não têm no plano. E aí nos disseram... Quebrar todo mundo. Ia nos quebrar, porque nós vivemos de orçamentos anuais, plurianuais, planos decenais de aplicação. Não pode, de repente, falar, a partir de amanhã você não tem essa receita, porque ela não é sua. Ela é de 40, de 50 mil em Itabirita, ela é de 100 mil em Itabira, ela é de 25 mil na sua cidade, tantos mil na outra. É uma receita pública. A participação no resultado da exploração mineral pelo lado público, reconhecida pelo STF. Então, a Vale entendeu, deu um outro bom exemplo e fez uma reposição de 300 milhões aos municípios mineradores de Minas Gerais que tinham sido afetados por essa paralisação. Na hora de discutir e para formalizar o acordo, por uma deferência dos municípios mineradores e da Vale, foi feita na cidade administrativa, no Palácio do Governador, no gabinete do governador. Ou seja, transparência, respeito, ao simbolismo, à consideração, isso tudo que nós estamos falando que faltou conosco agora. Se por que o primeiro acordo de reposição da CEFEM, seja lá por que motivo for, ou por todos os motivos, mas para provar a relação direta do Estado com os municípios mineradores, foi assinado lá, com a presença do governador do Estado. E quando há uma inversão, quando há o acordo do Estado, os municípios ficam sabendo pelas publicações dos jornais. Não é assim. Agora, vamos esse lado, que nós já falamos da consideração, do respeito, do simbolismo, e tem um detalhe, não é choramingação política, não. Nós não somos uma associação de prefeitos, não, é uma associação de municípios mineradores. Os prefeitos passam, os municípios ficam. Quando nós estamos falando isso, é porque quando acontecem esses atos, é uma perda de representatividade das cidades. Não é do prefeito, não. O Leles
foi brilhantemente 8 anos prefeito. Nesse momento ele é ex-prefeito, a cidade dele continua. A representatividade do município não acompanha o prefeito, ela fica. Então, é uma perda de representatividade quando você discute um assunto dessa monta de 36 bilhões de reais, que graças a Deus está relativizado, né? Porque todo mundo achou que como vai se pagar isso? Com um quadrimestre de resultado da Vale está pago o acordo. Graças a Deus, competência da Vale e mais mercado, né? E mais câmbio. Variação cambial e um minério que há mais de 1 ano e meio oscila sempre acima de 120, 150, chegando a $200, e todas as agências que estudam comportamento mineral para os próximos anos prevê que até o final desse ano ele não baixa de 150 e que a partir do ano que vem ele oscilará entre 150 e 150, 120, 130 dólares, o que já é um espetáculo. Tomara que seja muito mais. Mas então, vamos de novo dar a César o que é de César. Por competência, por capacidade de produção, por visão de mercado, por etc, 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 um quadrimestre da Vale vai ser capaz de pagar um acordo que vai ser diluído em 10 anos. Cumprimentos de novo à Vale. Por isso que é, de fato, a maior exportadora de minério de ferro do mundo. É por isso também, Juninho, que nós temos uma proposta na AMIG de criar uma participação especial acoplada à diversificação econômica, a exemplo que tem no petróleo. O petróleo tem uma participação especial de 10% para as reservas de grande rentabilidade, por conta da lucratividade. Hoje o setor mineral dá mais lucro do que o setor do petróleo. E aí, voltando ao acordo, esperávamos então que nós tivéssemos essa reciprocidade do Estado. Se nós tivemos o governo do Estado participando do acordo de reposição da CEFEM, que era dos municípios, para não tirar a representatividade do Estado, por que não o contrário? E aí vamos então à parte prática. Já falamos se é que pode ser falado assim, eu não gosto de falar assim, porque quando a gente fala de política, a leitura que se faz é assim: estão chorando a participação dos polícias. Nós estamos tão cansados do que aconteceu com essa prostituição da imagem política do Brasil e da prostituição que foi feita na política brasileira, a verdade é essa mesmo, que nós não queremos falar não é política, não é isso que nós estamos reclamando, de representatividade territorial. Já que esse lado todo foi esquecido, vamos à prática. Falou o Zé ali, com dados, sobre como será feita a indenização e onde ela será aplicada. Para que nós tivéssemos, deputado Mucida, um pouco mais de consciência, já que o Estado não nos chamou para entender, nós chamamos a Vale e pedimos à Vale que nos explicasse o que foi o acordo. E ela, gentilmente, pegou o diretor de reparação, chamou o diretor de reparação, o Klein, com a equipe dele toda, e nos deu uma aula sobre o acordo. Aonde ele vai ser aplicado, de que forma que ele vai ser aplicado, quem serão os beneficiados ou os reparados, ou a mesma coisa, etc. e tal. E mostrou lá 20 e poucos municípios da Bacia do Rio Doce, claro e evidentemente, Brumadinho, que... No caso da Bacia do Paraupeba. Do Paraupeba, perdão que eu estou confundindo, Mariana, me desculpe. É claro que Brumadinho é um caso à parte, né? Brumadinho tem que ser um município para ser simbólico para o mundo de que mineração não acaba com uma cidade. Isso é ponto pacífico, não pode, de forma nenhuma, né? Não tem cabimento. Então, lá vai ter que ser feito um investimento diferenciado. Mas aí fomos entendendo o possível anel rodoviário novo na região metropolitana, etc. Por que não os municípios mineradores? Ninguém queria, ninguém quer, ninguém desejou, ninguém pediu, ninguém sequer tocou no assunto de que parte desse recurso fosse canalizado para as prefeituras da cidade. Jamais. Se o Estado, o Ministério Público, a Justiça, a Assembleia Legislativa e a Vale lideraram o processo, etc. Se é que tem que ter algum ganho político nisso, que ele seja do governo do Estado, da Assembleia Legislativa. O mundo é assim, não é? Por que a gente não pode ser verdadeiro, realista, se há alguém que tenha que capitalizar em relação às reparações, aos ganhos desse acordo, que de fato sejam aqueles que trabalharam pelo resultado dele, já que nós não fomos chamados a trabalhar. Mas
não reconhecer que essas cidades são as grandes impactadas, que Itabira tem uma mineração formal há 80 anos, que na região de Itabira, Santa Bárbara, Barão, São Gonçalo, Rio Piracicaba, etc., 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 já sofreu e ainda sofre, por exemplo, com uma dificuldade enorme de mostrar competitividade dos municípios daquela região para os mercados, para o setor industrial, etc., etc. Por que não oferecer uma infraestrutura melhor àquela região? Vocês que são daquela região e que nós militamos nela por tantos anos, olha o que Itabira e vocês, Santa Bárbara, pagaram, por exemplo, pelas dificuldades de acesso de uma rodovia capenga por décadas e décadas e décadas e décadas. Que continua capenga. Que quando você falava assim, vou produzir naquela região, se você tiver que distribuir produto na região metropolitana, o seu DMT de transporte, e mais a sua hora itinerária, isso, aquilo, o aeroporto, você te tira a competitividade em relação a várias outras cidades. Por que não recuperar isso? O outro lado, Itabiri, Touro Preto, né? Nova Lima, Brumadinho, Belo Vale, etc., etc. Qual é? Por que essa cidade, se vocês forem fazer, se nós fizermos uma análise, as dificuldades que essas cidades têm ainda em acesso, infraestrutura, podem achar que é brincadeira, mas não é, telecomunicação, alguns tipos de ensino profissionalizante, isso tudo poderia ter sido contemplado, a Vale teria sido, de novo, pioneira e exemplar, o governo do Estado não deixaria de tirar o seu próprio mérito, não perderia o seu próprio mérito como líder da negociação, Assembleia e Ministério Público, mas faria pelo menos e começaria, volto a falar, começaria uma recuperação da representatividade das cidades, que são as grandes responsáveis pela balança de exportação do Estado, pelo PIB do Estado, não sei o quê, durante décadas e décadas, com uma participação importante. Então, na hora que vem um acordo inédito, se esquece desses todos que contribuíram por décadas para que a mineração chegasse a esse ponto. Qual é a razão? Por que não? Não está te pedindo um convênio para fazer entre a mineradora e os municípios, não está pedindo para que as obras sejam feitas pela cidade, jamais. Isso seria pequeno, mesquinho, chulo, despreparado, mas quem sabe, por exemplo, que essa inversão de monoeconomia, que até hoje é real nas cidades mineradoras, poderia começar a se reverter através, olha o simbolismo de novo, de um ato do governo do Estado para melhorar a infraestrutura, acessos, educação, etc., etc., condomínios empresariais. Você não pode esperar isso do atual governo. Mas, infelizmente, eu não espero já desistir desse atual governo. Deputado Mucida, olha um exemplo aqui real. O ex-prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo, São Gonçalo do Rio Abaixo, teve um ex-prefeito muito dinâmico, que voltou a ser prefeito agora, que é o Nozinho, que já foi deputado estadual, que iniciou um caminho de desenvolvimento em São Gonçalo e que deu continuidade, foi dado, de fato, continuidade pelo Antônio Carlos, que foi um belo de um prefeito lá também, deu conta do recado, etc. E começou, cria Senai, faz isso, aquilo, e o Nozinho já vai agora de novo. São Gonçalo do Rio Abaixo perdeu empreendimentos nos últimos 2 mandatos por falta de energia elétrica. A prefeitura bancou a energia e mesmo assim a CEMIG não cumpriu, o prefeito teve que entrar na justiça contra a CEMIG. Então, falta energia, falta estrada, falta isso, aquilo. Ou seja, o Estado precisa reconhecer que as cidades mineradoras contribuem há muitas décadas para o desenvolvimento do Estado, que eles têm carências ainda e que as cidades precisam ser reconhecidas como aquelas que tiveram os impactos positivos, mas também os negativos, e aquelas que vão contribuir, como falou de forma simples, mas muito clara o Zé Fernando, para que esse acordo seja cumprido através dos resultados da própria companhia. Então, que os municípios venham aqui pedir a você não, né? Eu estou falando você, porque quando a gente vê alguém muito mais novo que a gente esquece, não é? Ao deputado Mucida, vice-presidente, que tem a simpatia, o entusiasmo de nos representar na Assembleia, que interceda ainda há tempo junto ao governo do Estado, aos seus pares na Assembleia, para falar, vamos fazer justiça, vamos começar a resgatar a representatividade econômica e social de cidades que contribuíram para a economia do Estado por tantos anos. É isso que as cidades mineradoras pensam
que o Estado deve, vou botar no passado não, vamos falar o tempo verbal correto, deve fazer uma reparação e nos colocar no rol daqueles que terão alguma reparação dentro desse acordo. Juninho, eu te agradeço e quero aqui reportar alguns temas que você abordou que eu acho muito importante. Infelizmente, muita gente hoje vê a arrecadação das cidades mineradoras e não compreendem o processo histórico que nos levou a chegar onde nós estamos. Durante muitos anos, o imposto que incidia sobre a exploração do minério de ferro, principalmente, era quase ínfimo. Então, foi uma luta de décadas até a gente conseguir começar a tributar. Quando começa a tributar, vem uma CEFEM com uma legislação, eu vou usar uma palavra aqui, mas ridícula, porque ela permitia que o pagador do imposto fizesse a conta de quanto ele ia pagar. Porque dizia assim, olha, você vai tributar 2% sobre o lucro líquido. Mas aí o cara ele descontava desde o óleo diesel que ele usava para poder rodar com os caminhões dentro da mina, até o almoço que ele dava para o funcionário que estava trabalhando lá dentro como despesa, e a nossa participação do município sempre foi muito baixa. Tivemos agora, na semana passada, um avanço importante quando o município passa também a ter o poder de fiscalizar. Mas isso me chama a atenção, e o Juninho falou aqui, eu queria que você explorasse um pouco mais sobre isso, Juninho, se me permite utilizar aqui a sua presença, sobre a falência da Agência Nacional de Mineração. Nós estamos falando aqui de 65% da pauta de exportação do Brasil. Nós estamos falando aqui do nosso principal produto de exportação, certamente o principal produto do Estado de Minas Gerais, e uma agência que deveria estar muito bem equipada para poder acompanhar isso de perto. Se nós tivermos essas tragédias da barragem, obviamente, de um lado, há que sim responsabilizar a Vale, nós não estamos aqui jogando pano quente para poder fazer meia-culpa nem nada, há uma responsabilidade de quem está operando ali, mas há também uma opção do poder público que não fiscalizou em momento nenhum. Cadê a Agência Nacional de Fiscalização para poder averiguar, cobrar, como que permite uma situação dessa repetidas vezes? E aqui nós estamos aqui com o diretor-geral da AMIG nos falando sobre a falência da Agência Nacional de Mineração, que é um tema que também nos preocupa. Eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, Juninho. A verdade, o que aconteceu foi um sucateamento do órgão que rege a mineração brasileira, porque o antigo DNPM, que funcionou por quase 80 anos, ou pouco mais do que isso, deu lugar em 5 de dezembro de 2018, 19, à Agência Nacional de Mineração, que tem, por lei, a Lei Geral de Funcionamento das Agências, que também é o que funciona a ANAC, a de energia, etc, que deveria ter orçamento próprio, 7% de tudo que é arrecadado de CEFEM no Brasil deveria ter sido destinado diretamente a ela, é a Lei 13.540, mas que, por exemplo, esse ano passado, o Brasil arrecadou 6 bi de CEFEM. Espetáculo, né? Esse ano, em 5 meses, arrecadamos 4 bi, se continuar, nós vamos bater esse ano em 8 a 9 bilhões de arrecadação se não tiver arrefecimento nos preços de, principalmente, de ouro e minério de ferro. E aí esperávamos que a agência recém-criada, que é um colegiado, supõe-se com técnicos, etc. e tal, com muito menos influência política, que foi o maior dano que fizeram ao DNPM, foi o excesso de influência política, danosa, que tem influência política positiva, muitas, né? E o governo federal, por exemplo, nesse ano, dos 420 milhões que ela tem direito por lei de orçamento, destinou a ela 67 milhões. Não tem jeito de funcionar. Não tem jeito. Fizemos uma reunião com o ministro de Minas e Energia, né, José, há 60 dias atrás, com 3 assuntos apenas na pauta. Um deles, Lei Candir, para saber qual era a visão do ministro. O outro deles era em relação à agência, e perguntamos a ele sobre a estruturação da agência, como é que ia ser feita, etc. e tal. A resposta que nós recebemos da Secretaria Nacional de Geologia e Mineração, aquelas respostas protocolares de governo, que nós somos governo, sabemos que é uma resposta protocolar. Muito obrigado pela reunião oferecida, papapá. Temos muita dificuldade no orçamento, não é possível ser assim, ou seja, ferro na agência do mesmo jeito. Vai continuar a porcaria que é do mesmo jeito. Não adianta.
Então, hoje faço fiscalização quase que por amostragem. Acontece o que aconteceu agora em Mariana há poucos dias, né, que todo mundo viu. Chama-se correndo na agência, ela verifica, faz um diagnóstico, tem que mudar o nível de segurança de barrar isso, aquilo. Faz uma análise e ela corre. Só assim, preventivamente, não tem condição de fazer. CEFEM não tem condição de fiscalizar. Então, a agência continua nesse estado pós-falimentar, porque ela já faliu. E nós estamos esperando que assim fosse uma virada. Previu-se que com 5 anos ela tivesse definitivamente estruturada. Ela foi criada em 19, nós estamos em 21, ela não deu um único passo para a sua estruturação. Estamos lascados, né? Se não houver uma mudança de postura, não adianta o governo federal falar que está colocando 55 mil... como é que chama? 55 mil lavras, 55 mil oportunidades de pesquisa para transformar lá concessões de lavra no Brasil. Ótimo, esse é o papel de fomento da agência. E depois, se todo mundo for requerer essa lavra, quem vai agilizar os processos? Quem vai fiscalizar a lavra? Quem vai fazer a fiscalização de segurança? Adianta, então, fazer uma bela de uma exposição, estamos colocando 55 mil concessões à disposição da sociedade. No fundo, deve realizar... Eu gostaria que você colocasse quantos fiscais a agência tem hoje para fiscalizar todas as jazidas do Brasil. A agência varia muito nesse número, mas ela fala que ela tem em torno de 60 fiscais para fazer fiscalização geral na agência. Geral. Todo o Brasil? Todo o país. E fiscalização que nós estamos falando, geológica e de CEFEM. Não vou falar tributária, porque a CEFEM não é tributo. Não há fiscalização. Não tem jeito de ter. Ou seja, é impossível... Para vocês terem uma ideia, nesse convênio que a AMIG não, que os municípios estão fazendo com a agência, para que a gente possa fazer fiscalização, nós já vamos iniciar com 60. Nós vamos dobrar a capacidade de fiscalização do CEFEM da agência. Então não adianta só colocar concessão de lavra, 55 mil concessões no Brasil, um excelente. Eu nem sei se vai ser bom se todo mundo interessar, porque vai virar uma bagunça generalizada, uma falta de segurança absurda e essa negação. E eu queria te pedir gentileza, deputado Mucida, uma falha minha aqui em não justificar um item muito importante da nossa participação na reparação do acordo. Como todo mundo sabe, a Vale fez a reposição da CEFEM em torno de 300 milhões, né? Ótimo. Um dia de lucro dela no primeiro quadrimestre. Ela teve 330 milhões de lucro por dia no primeiro quadrimestre. Competência da Vale. E mais mercado, não é? Mas se ela não tivesse pronta, ela perderia a oportunidade do mercado. Nós somos a favor da atividade. Temos que ficar o tempo inteiro. Mas, o que aconteceu? Repôs CEFEM. E o ICMS? Tem cidades que não voltaram a produzir até hoje, dessas 19 barragens que foram interrompidas, e 10 cidades tiveram paralisação, estão voltando aos poucos. Então, o índice de ICM, que em algumas cidades costuma ser pau a pau o retorno que ele traz com relação à CEFEM, o prejuízo está dado. Ou seja, 2019 acidente, não é isso? Paramos a atividade em Brumadinho e mais 10 cidades. Naquele ano de 2019, naquele janeiro, aquele de dezembro, não houve faturamento e nem declaração, porque quando você não paga o ICM, você declara o ICM, compõe o bolo do VAF. Não teve a declaração, porque não se produziu. Prejuízo no ICMS de 21, prejuízo no ICMS de 22, que o ICMS é o resultado da contabilidade dos 2 anos anteriores, julgado no ano seguinte. Então, os municípios não tiveram só apenas esse impacto de uma vida inteira, não. Tiveram prejuízos, estão tendo prejuízos reais no momento, pela raspada no cofre do ICMS, que diminuiu nessas cidades todas. Então, é preciso da gente lembrar que não é só apenas uma reparação por uma história de contribuição, não. É pelo momento atual. A Vale fez a reparação... Pelo momento futuro também. E, claro, a Vale fez a reparação da CEFEM. Não podiam pedir ela mais do que isso. Ela já foi exemplar na hora que ela fez a reparação da CEFEM. Mas o governo do Estado teria obrigação de entender o seguinte: eu controlo o bolo do VAF, eu contabilizo, está aqui na minha mão, eu estou vendo o prejuízo que essas cidades estão tomando. Será que eu não posso, de alguma maneira, se não é de forma direta, que ninguém nunca pediu, mas compensá-las com infraestrutura na região? Então faltou esse adendo.
Quero agradecer mais uma vez, Juninho, e provocar aqui o nosso presidente, o Zé Fernando. Fernando, eu ouvi com atenção as palavras do Juninho. Ele disse o seguinte, que Brumadinho não pode ser uma cidade símbolo de que a mineração pode acabar com a cidade. E o senhor conhece bem também a história de Itabira, né? Não querendo ser bairrista aqui, mas eu entendo que Itabira precisa de ser compreendida como uma cidade exemplo da mineração em Minas Gerais, por ser berço da Companhia Vale do Rio Doce, berço da mineração no país. Muitas das tecnologias utilizadas no Brasil e no mundo foram testadas em Itabira em primeiro lugar. Então, de alguma maneira, para o bem e para o mal, nós tivemos experiências importantes nesse setor e, no entanto, algumas coisas têm, ao longo dos anos, deixado com que a diversificação da economia se torne um obstáculo imenso. Certamente, a falta de infraestrutura é uma delas. A 381 permanecer do jeito que ela está até hoje, no meu entendimento, é uma agressão não só a Itabira, ao Vale do Aço, como todo o leste do estado de Minas Gerais, uma estrada como a BR-381, que a gente tem ali 38 quilômetros que foram duplicados, mas quando você chega no trevo de Caeté até Belo Horizonte, a gente gasta 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas para andar 30 quilômetros, 35 quilômetros. Então, praticamente, se eu tivesse vindo de bicicleta, eu ia andar mais rápido. É uma agressão para o Estado, porque isso tem todo um custo, vai incidir nos custos de qualquer empresa que venha produzir, seja em Itabira, em Santa Bárbara, em Barão de Cocais, em João Molevade, ou qualquer outra cidade que segue ali o fluxo da 262 ou da 381. Mas, voltando aqui em Itabira. Itabira começa formalmente a Vale do Rio Doce no ano de 1942, então nós estamos prestes a completar 80 anos. 80 anos. E nesses 80 anos, nós não conseguimos mudar o perfil da economia da cidade. Não foi por falta de vontade, tampouco por falta de iniciativa. Há, sim, uma pressão por parte da empresa. Sempre que se começa a surgir algumas atividades, a empresa acaba competindo pela mão de obra, levando a mão de obra, atraindo a mão de obra. O custo é sempre maior e a nossa infraestrutura continua precária. É com muita tristeza que a gente escuta alguns desses depoimentos, como da estrada, como da da questão da comunicação, ou mesmo como da energia, como no caso de São Gonçalo do Rio Abaixo, nossa vizinha, uma cidade também que tem na mineração a sua principal fonte. Agora, sobre Itabira, voltando aqui, nós temos apenas 10 anos, prefeito. A Vale, em seu relatório anual, que ela divulga na Bolsa de Nova York, porque a Vale é uma empresa multinacional, boa parte das ações dela são negociadas na Bolsa de Nova York, ela já disse que as minas de Itabira vão até o ano de 2031. Então nós temos aí 10 anos para a exaustão do minério em nosso município. Isso significa uma queda absurda no CEFEM e possivelmente isso vai impactar também no ICMS, como o Juninho aqui nos explicou. E estamos reivindicando que parte do recurso seja utilizado para infraestrutura. Por que infraestrutura? Porque a infraestrutura é um passo para a atração de novas empresas. Eu queria que, como prefeito, hoje, de uma das mais importantes cidades mineradoras de Minas Gerais, salvo engano, é a que está mais minerando nesse momento, que é a Conceição do Mato Dentro, compartilhasse um pouco com a gente dessa experiência e o que o senhor entende que poderia ser feito para Itabira especificamente, porque eu acho que a gente precisa de encarar Itabira, precisa ser um case de sucesso para inspirar outras cidades mineradoras do Brasil, né? Se Itabira fracassar, infelizmente, eu temo pelo futuro de todas as demais cidades mineradoras de Minas Gerais e do Brasil. Eu queria ouvir um pouco o prefeito Zé Fernando sobre isso. Obrigado, Bernardo. A Vale perdeu uma grande oportunidade, juntamente com o governo de Minas, de colocar dentro desse acordo a questão da diversificação econômica no município de Itabira. Poderia ser uma questão já definida agora dentro desse acordo. E é isso que a gente está aqui hoje na Assembleia pedindo, né, Juninho? Nós estamos aqui para que
a MIG seja ouvida, que inicie-se um diálogo, e esse diálogo tenha um foco, que é a diversificação econômica nos municípios minerados. A começar por Itabira, que já anunciou a sua exaustão daqui a 10 anos, e que é o berço da Vale, é onde nasceu a Companhia Vale, que um dia chamou Itabira Iron. E essa questão, que bem colocada pelo deputado Mucida, eu respondo que a Vale e o governo de Minas perderam uma grande oportunidade. Já colocar isso dentro do acordo da Vale, antiga Itabira Iron. Obrigado, prefeito. Juninho, quer contribuir alguma coisa nesse sentido também? Eu não quero ser mal interpretado, mas eu também não posso ser omisso, não. Na minha opinião, é apenas a minha, essa não é da MIG, não é? É pelos anos de estrada, gente. Eu acho que realmente houve a falha é do governo, é mais do que da companhia. É mais do que da companhia. A relação de uma empresa com o histórico recente da Vale, principalmente, por causa, em especial, do acidente de Brumadinho, coloca, às vezes, a companhia, a empresa numa situação muito delicada para impor alguma coisa. Ela poderia até oferecer, mas eu acho que faltou sensibilidade. O lado público do acordo é o governo, não é a Vale. Se chegou a um valor de 30 e tantos bi, ela falou que vai cumprir e volta a falar de forma inédita no país. Quem dera que Mariana tivesse aceito isso. Eu acho que nós temos que fazer um apelo ao governo. O governo pode rever isso. O governo pode redistribuir isso. O governo pode ter essa sensibilidade. E tem um detalhe, é no Estado. O governo tem que enxergar 853 cidades. Não enxergar apenas a região metropolitana e a bacia do Paraupeba. Essa é uma questão de reparação, mas os ganhos por indenização, a não ser a reparação, não pode ser só concentrado em cidades que merecem, mas que contribuíram muito menos, ou quase nada, ou até nada, para que esse acordo fosse realizado através da exploração dos seus territórios, né? Nós temos algumas que vão ser beneficiadas. O anel rodoviário vai beneficiar de alguma maneira Nova Lima, Brumadinho, né? São cidades mineradoras, Belo Vale, etc. Mas tem outras tantas que sequer sabem onde o galo canta. Aliás, galo canta muito pouco em cidade mineradora, mas é preciso que o governo tenha sensibilidade, visão, respeito, noção de parceria, porque os municípios têm essa noção do Estado, né? Dá para fazer uma redivisão disso, é o que nós pleiteamos. Prefeito Zé Fernando, quer complementar? Eu quero complementar aquilo que o Juninho falou. A Vale está cumprindo o que o governo de Minas está indicando. Agora, é bom ressaltar, né, que é muito importante se considerar que os recursos financeiros que serão utilizados pela mineradora Vale para quitar esse acordo são obtidos da exploração mineral que ela vai continuar fazendo nos nossos territórios. Bom, eu entendo que fica muito claro aqui, Juninho, né, nosso diretor-geral da MIG, também o prefeito Zé Fernando. Há aqui, portanto, um apelo dirigido ao governo de Minas para que tenha um olhar diferenciado para as cidades mineradoras. Por uma razão muito simples, é porque o nosso recurso não é renovável. Nós não plantamos café, nós não plantamos soja, nós tiramos uma riqueza do terreno, do território, minera o território e, infelizmente, essa riqueza ela não nasce de novo. Ela vai-se embora e eu cresci vendo os trens da Vale descendo cheio de minério no vagão e eu nunca vi ele voltar cheio. Ele desce cheio e volta vazio, sabe? Então essa é a realidade do município minerador. Creio que essa audiência ela ajuda a ilustrar isso e, mais importante do que todas essas questões, há mecanismos para que a gente possa reverter um pouco essa situação. Dentro disso, prefeito, eu queria te fazer também uma provocação que eu considero importante, que é a questão da Lei Candir.
O Juninho falou muito bem aqui, a Lei Candir ela é uma legislação federal que ela isenta aqueles produtos que serão exportados, os produtos de exportação, dos tributos. Mas ela faz isso indiscriminadamente. Então ela isenta tanto o avião, o celular, o chip de computador, o café e o minério de ferro. Então, desde produtos com alto valor agregado até um produto primário não renovável, como o caso do minério. Sobre esse tema, o senhor tem alguma observação que considera importante, prefeito? Eu vou definir. Eu vou definir a Lei Candir em duas palavras. A Lei Candir desindustrializou o país e quebrou o estado de Minas Gerais. A partir do momento em que nós abrimos mão de uma receita que hoje, depois de 23 anos, soma-se em torno de 1 trilhão. 1 trilhão de renúncia de receita. Esse 1 trilhão, pode-se fazer uma apuração, 70% é a exportação de minério de ferro. Agora, esse benefício, ele é apenas para a indústria chinesa, japonesa e americana, mas sobretudo a indústria chinesa. E esse benefício não se estende à indústria mineira, não se estende à indústria brasileira. Então, em função disso, cria-se uma cadeia produtiva para fora do Brasil. Então, o que nós temos é que acabar com essa Lei Candir para que a gente passe a industrializar o nosso produto aqui dentro, gerando uma competitividade internacional. E além de criar condições para que a gente industrialize o nosso produto aqui. Eu estava conversando com o presidente do Sindicato da Indústria de Ferro aqui de Minas Gerais, o Sindifer, Dr. Fausto. Ele está comprando ferro na Bahia, minério de ferro na Bahia, porque não tem oferta de minério de ferro aqui em Minas, tudo vai para a China, isento de ICMS. Então essa questão da Lei Candir, acho que já passou do tempo de ser revista. Foram 23 anos beneficiando a China em detrimento da indústria nacional. Porque nós temos dois tipos de indústria. A indústria que tira minério e a indústria que beneficia minério. A indústria que tira minério está indo muito bem. A indústria que beneficia minério aqui dentro do Brasil não está indo bem. Mesmo porque ela não tem os incentivos que a indústria chinesa tem. O Estado brasileiro, com a Lei Candir, beneficia a indústria chinesa em detrimento da indústria nacional, gerando emprego e renda lá fora. Agora, isso é péssimo para o Brasil, mas é assim, destruidor para Minas Gerais. Se é ruim para o Brasil, é destruidor para Minas Gerais. Sabe, isso tem que acabar. E tanto é que o governador Anastasia, quando virou senador, percebeu isso claramente. Um dos primeiros projetos que ele fez foi de acabar com a Lei Candir para exportação mineral. Ele viu como governador onde está o furo. O furo está aí. Está absolutamente claro que não dá para ficar colocando ICMS na conta de luz do cidadão mais. Não dá mais para colocar ICMS no telefone celular, que eu pago em torno de 30% de ICMS em cada conta de telefone celular. Agora, você isentar o ICMS para siderurgia, para o empresariado chinês e continuar taxando o empresariado brasileiro, e essa renúncia gerou 1 trilhão de não receita ao Estado de Minas Gerais, que eu tenho certeza, isso impactou nos investimentos do Estado. Eu tenho certeza que isso foi um dos motivos principais, se não o motivo principal, para a gente ficar parcelando salário de servidor. Sabe, tem que acabar com essa questão. Sabe, isso é uma questão da AMIG. A AMIG tem essa bandeira. Qual que são as bandeiras da AMIG? A bandeira da AMIG é acabar com a Lei Candir para exportação mineral. A bandeira da AMIG, nesse momento que nós estamos aqui, é tentar sensibilizar o governador com relação a essa questão
do Acordo da Vale para incluir as regiões mineradas em programas de diversificação econômica, que nós vamos começar a pensar diversificação econômica em Itabira logo no anúncio da exaustão, não no início, como tem que ser da implantação da atividade mineradora. Hoje, sobretudo depois dos desastres de Brumadinho e Mariana, não tem mais espaço para uma mineração que não tenha no seu DNA a sustentabilidade, que não tenha no seu DNA, né, a incorporação, né, das pessoas, das regiões, e que a gente possa sair dessa minerodependência, que a gente faça, né, outra proposta da CEFEI, com essa lucratividade absurda, como bem disse o Juninho, esse acordo, né, foi pago com um quadrimestre, não foi não, Juninho, foi com um trimestre, tá? Foi com um trimestre. Então nós temos que começar a afirmar aquilo que Arthur Bernardes, o ex-presidente Arthur Bernardes falava: minério não dá 2 safras. Quero terminar, né, agradecendo, né, a oportunidade, Bernardo, que você, né, você é uma grande esperança para as nossas cidades mineradas, para os nossos, né, municípios mineradores, né, a sua presença aqui para colocar na agenda aquilo que dá o nome ao próprio estado, Minas Gerais. Minas Gerais é o único estado do país que tem no seu próprio nome essa atividade econômica, que infelizmente hoje a gente vê, né, com qual legado que está deixando essa atividade aqui em Minas Gerais, sobretudo com essa questão da Lei Candir. Então essa é a reflexão que eu acho que todos nós mineiros devemos fazer, mas sobretudo no ponto pontual, fazer um apelo ao governo do estado que inclua nesse acordo da Vale um programa de diversificação econômica para os municípios e regiões mineradas, uma vez que, quero ressaltar novamente, que todos os recursos financeiros que serão utilizados pela empresa Vale para quitar esse acordo são obtidos da exploração mineral que continuará fazendo nos nossos territórios minerados. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito Zé Fernando, presidente aqui da AMIG, representa as cidades, os municípios mineradores de Minas Gerais e do Brasil, pela clareza da sua fala, tratou aqui num tema central do estado de Minas Gerais. Nós não estamos falando aqui de um tema de uma única cidade ou de um único setor. De fato, eu também não enxergo como recuperar a base fiscal do estado de Minas se não houver uma revisão nos critérios da Lei Candir. Infelizmente, a compensação que foi prevista na lei, ela não aconteceu, só aconteceu a isenção. A compensação, ela nunca veio, e o que ficou para a gente é um prejuízo trilionário, não é nem bilionário, é trilionário. Então, Minas Gerais, sobretudo Minas, Rio, Pará, né, estão pagando um preço muito alto, né, pela aplicação dessa lei, porque nós temos recursos não renováveis, recursos naturais não renováveis, e é o que o senhor falou aqui com muita clareza, estamos incentivando sim a indústria chinesa, que tem desenvolvido muito bem, ao custo da indústria nacional, que tem ficado para trás. Quero perguntar ao nosso convidado também, o Juninho, se tem alguma observação final, Juninho? Não, só fazer um agradecimento em nome do amigo, o Zé já fez o agradecimento, mas nós fazemos questão de reforçar, toda vez que a gente tem temas que são tratados de forma coletiva, eles ganham força, ganham notoriedade, etc. e tal, e reafirmar aquilo que a gente fala lá há 30 anos. E eu acho que a maturidade, que também teve que vir, pelos resultados, tanto positivos quanto ao segmento, a todos que participam dele, sim, não há município minerador adversário de empresa mineradora. Não há município minerador que não quer que a atividade de mineração vá bem. Quando são iniciadas as audiências públicas, os processos de licenciamentos ambientais que ocorrem no Estado, como agora estão acontecendo
em algumas novas cidades que vão se tornar mineradoras, com um projeto que vai para o norte de Minas e que agora, com a possível chegada da FIOL, que é aquela ferrovia que vai vir da Bahia, vai dar mais competitividade no norte de Minas, e escoamento de material vai poder acontecer pelos postos da Bahia também, etc. A MIG é a primeira a se colocar a favor da atividade. É a primeira a incentivar, a primeira a dar testemunho de que as cidades mineradoras têm boas rendas per capita, de que tem bom IDH, etc. e tal. Claro que nós somos a favor da atividade. Então, quando a repercussão de uma audiência dessa, a fala do nosso presidente, de outros prefeitos sobre a Lei Candir, não pode, não deve, não vale a pena ser ouvida e nem introjetada na cabeça de quem quer que seja do segmento, quando assim, os municípios querem prejudicar o segmento. Não se trata disso, é imaturo falar isso. Não se mata a galinha dos ovos de ouro. Agora nós precisamos fazer uma discussão decente, madura, eficaz, né? Mostrando a partir de que teto que vai se aplicar a Lei Candir. Onde que dá? O que realmente tira a sua competitividade no mercado mundial? Que prejuízo que eu posso trazer para você? Né? Que mineral que cabe, que mineral que não cabe? De que forma que é? Não pode ficar como está. Mas não é uma fala inconsequente dos prefeitos, da cidade, não é uma fala para abertura, né, Zé? Do diálogo, para conversar. Olha, impressionante, viu, Juninho? Nós estamos tentando um diálogo com o governo de Minas já há algum tempo. Eu já estou há quanto tempo na presidência da MIG? Quase 4 meses. 4 meses. Nós estamos tentando uma conversa exatamente para expor essas questões com o governo de Minas, que continua, né, com aquela máxima, né, de não é comigo, não sei do que se trata, né, eu não sei o que está acontecendo com a falta, né, de... Você sabe que tem eu aprendi com meu pai, Bernardo, uma frase do do Benedito Valadares. Benedito Valadares falava que nos momentos de crise ou nos momentos importantes da política, isso, né, é uma questão de Minas, né? Minas sabe ouvir, né? E ele falava, vou ficar rouco de tanto ouvir. Vou ficar rouco de tanto ouvir. Eu acho que está faltando, né, a sensibilidade, né, dos valores, do resgate desses valores para a política mineira, viu? Eu tenho saudade de uma época que eu não vivi, sabe? Tenho saudade da época que eu não vivi. Porque o que eu estou vivendo hoje é uma falta completa de valores simples, sabe? Valores de humildade, de respeito, valores de solidariedade, valores de saber ouvir, saber escutar, até mesmo para poder entender, porque ninguém nasce sabendo. As pessoas precisam, ainda mais quem está no governo, né? Eu já estou há 4 mandatos no governo, e a coisa que eu mais faço é ouvir, Juninho, ouvir e se colocar no lugar do outro, sabe? Se colocar no lugar do outro. E eu fico vendo esse governo de Minas se colocando no lugar dele próprio, sabe? Eu vou se coloca no próprio umbigo, não consegue sair do próprio umbigo para ver a necessidade do outro. Você está entendendo? E eu fico, sabe, depois que eu vi algumas questões aí que assustaram, né, Juninho? Algumas questões aí que nos assustaram com relação à condução, da maneira com que tem conduzido, sobretudo esse acordo do governo de Minas. Porque eu vejo que o Brasil é o país do amanhã. E Minas é o país do amanhã também. Sabe? Não existe planejamento. Não existe uma visão de longo prazo. Qual que vai ser a produção? A China sabe quanto que eles precisam de aço para os próximos 20 anos. E onde que eles vão obter esse aço do nosso minério? E é claro que com esse benefício que o governo brasileiro dá para a China, é óbvio que eles estão
avançando bem, e acoplaram o seu projeto de desenvolvimento ao nosso minério em ferrovias. Eles integraram o país em ferrovias, sabe, dentro de um programa de desenvolvimento nacional, que é isso que falta para o país. E nós temos o nosso minério, que vai acabar. Quando acabar, nós vamos importar. E é o que está acontecendo agora com o Sindifer. Eles estão importando, me falaram, minério da Bolívia, porque está faltando minério para Minas Gerais. Porque o minério de Minas Gerais já tem um destino certo, para a China. Não existe, inclusive eu já te mostrei essa lei de 1919, uma lei de 1919 da Assembleia Legislativa de Minas, criando uma cota mínima para o minério de ferro em Minas Gerais, para o desenvolvimento da siderurgia brasileira. Que é isso que nós temos que fazer. Nós temos que pensar a industrialização do nosso produto aqui dentro. O Brasil tem que crescer para dentro. A nossa matéria-prima tem que ser um instrumento para que a gente industrializa e cresça para dentro. Desenvolvendo, né, a industrialização, emprego e renda, e impostos também. Agora não. O que se faz e o que se fez nos últimos 35 anos foi crescer o nosso produto para fora. Gerar uma riqueza na China. Gerar um desenvolvimento econômico na China. Ao contrário de fazer isso aqui dentro. É muito triste, prefeito, quando eu estive com o senhor em reunião com o presidente do Sindifer, que é o Sindicato das Indústrias do Ferro de Minas Gerais, e ele nos relatou a dificuldade que as empresas de Gusa têm hoje de obter a sua matéria-prima. Então é exatamente esse relato. Nós estamos vendendo sem tributar, e aquele que está querendo industrializar o ferro em Minas Gerais tem que importar e paga o imposto. Então aqui nós estamos com uma política ao contrário. É melhor vender para fora sem pagar imposto do que industrializar o produto aqui dentro, que fica mais caro, e aí acaba... E não tem a matéria-prima. Que é um drama... Além da renúncia de receita. Além da renúncia de receita. Que quebrou o Estado de Minas Gerais. Por que eu vou isentar a China, a siderúrgica chinesa? E jogo uma tributação inviável para o povo pagar? Pega a sua conta de luz para você ver quanto que você está pagando de ICMS. Entendeu? Estou te falando isso no dia a dia. Enquanto isso, há uma isenção para a China, que soma-se nos últimos 23 anos 1 trilhão. É aí que mora a solução. Porque começa a vir solução de tudo quanto é jeito. Eu nunca vi o governador falar sobre isso. Nunca vi o governador falar sobre isso. Já está terminando o governo, né? Esse negócio de Secretaria da Fazenda também está muito complicado aqui em Minas. Negócio meio, um critério técnico, que eu realmente caí da cadeira na semana passada. Mas isso não vem ao caso, isso foge ao assunto que está em pauta. O assunto que está em pauta é a inclusão dos municípios minerados no Acordo da Vale. Se é possível, e dentro da inclusão nós temos uma proposta, que é diversificação econômica, acabar com a minerodependência, gerar emprego e renda nos territórios minerados, além da atividade mineradora. Pensar a sobrevida dessa atividade nas regiões, que ela não seja um instrumento para, como várias cidades, ex-cidades mineradoras, que viraram às vezes cidades fantasmas. Eu quero agradecer mais uma vez nosso prefeito Zé Fernando, ao diretor-geral, ao ex-prefeito de Itabirito também, o Juninho, a presença do ex-prefeito Leres, também do ex-prefeito Christian, de Morro do Pilar.
que também é um município que está recebendo um empreendimento importante no setor da mineração, dizer, espero, que essa audiência ela repercuta no governo e em Minas Gerais. Nós estamos aqui, de novo, tratando de um tema central para o Estado de Minas. Está na nossa história, está na nossa cultura, está no nosso nome e nós não podemos abrir mão. Nós somos mineiros porque mineramos, nós ficamos com os territórios minerados e precisamos corrigir as distorções, porque os problemas das cidades mineradoras são graves, são urgentes, e aqui é o espaço do debate para encontrar soluções. Então, prefeito, eu te agradeço imensamente pela participação, assim como agradeço a presença e a participação do Juninho, que nos abrilhantou aqui com uma aula, uma verdadeira aula, é um conhecimento tanto técnico, teórico, quanto prático. Então, conhece esse dilema no dia a dia. Quero registrar aqui, Juninho, porque também eu acho que é importante, assim como a AMIG, como o Zé Fernando, eu também sou a favor da mineração. Eu não sou contra a mineração, mas a gente quer que a mineração tenha, de fato, que ela seja uma indústria sustentável, uma indústria que deixe a renda e a riqueza para os territórios onde ela atue, e não apenas uma indústria predatória que leva a receita embora e depois deixa aquele território numa situação muito difícil. Então, agradeço aqui a presença de todos vocês. Quero aqui registrar como fruto dessa audiência pública 2 requerimentos. Eu vou ler apenas, não vamos submeter à votação hoje, mas eu quero ler esses 2 requerimentos. Primeiro requerimento em comissão número 9.127 de 2021. O deputado que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 103, inciso 3º, alínea A do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado do Governo, Segov, pedido de providências para que seja encaminhado a esta Assembleia Legislativa o projeto de lei complementar com vistas à criação do Fundo de Exaustão e Assistência aos Municípios Mineradores, previsto no parágrafo 3º do artigo 253 da Constituição do Estado de 1989, com o objetivo de promover a diversificação de sua economia e a garantia de permanência do desenvolvimento socioeconômico, Sala das Comissões, 21 de junho de 2021. Basicamente, aqui o que a gente está querendo é que a lei, a Constituição do Estado de Minas Gerais tenha efetividade com a criação desse fundo previsto lá há mais de 30 anos e que não saiu do papel. E aproveito também, com base nas informações que nós recebemos, um requerimento número 9.128 de 2021, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 103, inciso 3º, a linha E do Regimento Interno, seja encaminhado ao diretor-presidente da Fundação Renova, em Belo Horizonte, pedido de informações com relação às medidas já realizadas e previstas, voltadas para a promoção do desenvolvimento da diversificação econômica dos municípios dependentes da atividade mineradora no Estado de Minas Gerais, que foram impactados direta ou indiretamente pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana em 2015. Esse requerimento se justifica, infelizmente, na condução como a Fundação Renova tem feito todo o processo de reparação, que tem ficado muito aquém das necessidades e das expectativas. Eu vou solicitar um requerimento também via AMIG, viu, Juninho? Depois dessa audiência pública, vamos nos reunir com relação a Ouro Preto. Será muito bem-vindo, prefeito. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Você acompanhou a audiência pública da Comissão de Minas e Energia, direto do auditório da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte.